Uma boa noite a todos. Nós vamos iniciar a entrevista coletiva com o técnico Mozart após a vitória do Guarani sobre o Náutico pelo placar de 1-0. Vai ser iniciada aqui a entrevista coletiva, Marquinhos. Vamos acompanhar aqui o técnico Mozart. Washington Mello, Rádio Central. Mozart, gostaria de saber, né, se o coração está legal, né, porque o final aí foi difícil, né, o cardiologista, tá tudo bem, tudo legal. Como que foi uma vitória suada como essa? Se eu estou aqui vivo é porque o coração está aqui. Gostaria que você falasse aí sobre esse jogo, uma vitória importante numa véspera de um clássico, dando aí tranquilidade para o time trabalhar durante a semana. Vamos lá, boa noite a todos, pessoal. O resultado que nós queríamos, né? É óbvio que ali aquele episódio no fim, ele dá uma conotação que nós sofremos, e nós sofremos em alguns momentos, principalmente em bola parada. Assim, hoje realmente é muito mais, talvez, até mérito do Náutico do que demérito nosso, porque o Souza tem uma batida importante, né? O Souza, aliás, nós jogamos juntos no Palmeiras em 2009, ele era menino, estava iniciando aí. O Maurício, zagueiro, também nós jogamos juntos, eu estou ficando velho. E aí eles chegaram no escanteio no primeiro tempo e em 2 faltas laterais no segundo, com o Maurício aí acabou sendo o nome do jogo, né? E eu particularmente não gosto de nomear um atleta só, porque o futebol ele é coletivo, mas principalmente as últimas 3 defesas, realmente elas garantiram a nossa vitória. Mas assim, no geral, eu achei que nós fizemos os primeiros 15 minutos do primeiro tempo muito bons mesmo. Porque não é fácil você atacar contra 5 e 4, né, que era a proposta deles. Eles fizeram uma linha de 5 mais 4 por dentro, né, e aí realmente tem muito pouco espaço para combinação, para infiltração, e mesmo assim nós conseguimos chegar com bons cruzamentos. O Gênison, ele teve uma presença de área importante hoje, não só no gol, mas em outros lances, e a partir daí, ali do 15º em diante, nós não tivemos o mesmo rendimento. Aí começamos a acelerar de maneira desordenada, e o Náutico ele entrou no jogo, começou a gostar e começou a controlar mais o jogo que nós, e aí o primeiro tempo, a melhor ocasião ainda acabou sendo o deles, né? E aí no segundo tempo, acho que nós voltamos melhores e conseguimos ter um volume importante ali nos primeiros 15 minutos, tanto é que o gol sai de uma combinação Isaac e Jamerson, cruzamento para o Gênison, né? Foi uma jogada bem bonita deles ali. E aí o segundo tempo nós controlamos, eles tiveram algumas situações, e aí os últimos lances de uma bola parada. Mas, assim, no geral, eu achei que nós fizemos um jogo bem sólido pelas circunstâncias. Assim, nós precisamos vencer a todo custo, e vocês sabem melhor do que eu isso. Jogar contra um adversário que marca com 5 e 4 com linhas mais baixas é difícil de entrar, e aí começa o nervosismo. Então, do modo geral, assim, eu saio muito satisfeito pela vitória e por boa parte do rendimento, né? Então, mas mais do que o desempenho nesse momento, para nós era muito mais importante o resultado. Então, graças a Deus, ele veio de forma positiva. E o clássico, assim, vai ser meu primeiro derby aqui em Campinas. É um campeonato dentro do próprio campeonato, né? Eu sei que ele é muito sentido, vai ser no campo do adversário. Nós temos uma semana para trabalhar, e aí a partir de segunda-feira, pensar no clássico, né? Que mais do que o clássico é um confronto direto, né? Pelo clássico em si e pela classificação, né? Então, tem um tempero a mais esse clássico aí. Então, se preparar, realmente mobilizar da melhor forma possível para competir no mais alto nível. Mozart, boa noite. Boa noite. Israel Moreira, Jovem Pan News Campinas. Parabéns pela vitória. Eu queria que Obrigado. você destacasse, se pudesse falar um pouco das suas alterações na segunda etapa, principalmente do Giovanni Augusto, e a opção no Yuri, no momento em que o Náutico, principalmente com o Jobson e o Souza nas bolas paradas, como você mencionou anteriormente, crescia muito na partida, e você optou pelo Yuri, sendo que você poderia reforçar o meio-campo com o Persson ou o Silas, e você acabou optando pela saída do Genilson e colocando o Yuri. O Gênesis, ele pediu para sair, né? Porque ele teve um desconforto na hora do gol. E eu não... Eu poderia ter optado por uma linha de 5 com o Hernando também, mas eu não queria trazer o Náutico para cima mais do que o jogo, do que os episódios do jogo acontecem, né?
E tanto é que o Yuri entrou muito bem no jogo, começou a sustentar, começou a combinar com o Giovanni Augusto. E ele também participa da bola parada defensiva, né? Então, assim, nós não perderíamos em estatura. Acabou que nas 2 faltas laterais que nós sofremos, nós erramos coletivamente ali, né? Normalmente a gente faz uma linha com 7, baixa no pé de apoio do batedor, então é essa referência coletiva que a gente treina, né? E acabou que 2 baixaram, 1 baixou tarde, 3 baixaram, enfim. Nós não fizemos o movimento que normalmente a gente faz. E aí nós precisamos corrigir. Mas eu entendo, é o momento, final de jogo, nervosismo, ganhando de 1-0, não pode errar. Provavelmente em outras circunstâncias nós não teríamos sofrido esses episódios no fim, né? Mas faz parte, 1-0, fica um gostinho especial aí, né? Com as defesas do Maurício, que deu a volta por cima aí, que é um baita profissional, vem nos ajudando aí. É um cara líder, um cara que ele principalmente lidera pelo exemplo, feliz por essas 3 defesas seguidas que ele fez. E mais do que o desempenho e as trocas, você falou do Giovanni Augusto, né? O Giovanni Augusto, ele é titular da equipe, né? É que ele só fez um treino com o grupo, né? Então, em termos de coerência, assim, dentro da minha cabeça, não teria como iniciar com ele, né? Mas, assim, o Giovanni dispensa comentários, né? A carreira dele fala por si só, né? Então, mas não só ele, o Richard entrou muito bem, o Lucas Venuto entrou muito bem, o Lucas Ramon entrou numa fogueira danada, porque você entra com 5 minutos de jogo, 3, 4 minutos de jogo, né? Mas daí tudo a maneira que esses caras treinam, né? O cara se prepara, ele está sempre pronto para jogar, né? Então, tem que exaltar o que esses jogadores fizeram, porque é óbvio que nós somos facilitadores no processo, mas quem vence são os jogadores, eles são os protagonistas. Pelo menos é no que eu acredito, e não é média, nada. Quem me conhece aí há mais tempo sabe a maneira que eu penso. Eu já acreditava nisso quando jogava, e hoje, como treinador, eu tenho certeza disso, que quem ganha são os jogadores, né? Então, mérito para eles. Agora tem uma semana pela frente, tentar aproveitar da melhor maneira possível, recuperar alguns jogadores aí que saíram com alguns desconfortos para nós chegarmos com força máxima para o derby. Professor, parabéns pela vitória. Obrigado. Antes de mais nada, feliz Dia dos Pais, né? Vai fazer uma viagem aí para todo mundo também. Com relação ao esquema, você já pensa, talvez, contra a Ponte, já colocar o Giovanni desde logo no primeiro minuto, o Richard que entrou bem diante do Rodrigo, com o Rodrigo Andrade, qual que é um pouco da análise? Já dá para ter uma análise de um jogo que só vai ser daqui uma semana? Eles entraram muito bem realmente no jogo, né? Difícil assim, né? O Hélio provavelmente vai assistir a coletiva, né? Então, não vou dar esse mole, né? Ele provavelmente não vai dar nenhuma, né? Não vai falar nada do que ele vai fazer lá no sábado. Mas, assim, brincadeiras à parte, principalmente nós criamos uma concorrência interna importante, né? Porque você tem o Vilela que não jogou, você tem disputando com o Rodrigo Andrade, né? Você tem o Matos disputando com o Richard, né? Giovanni Augusto com o Isaac podendo também fazer o lado, o Lucas Venuto que está pedindo passagem, mas o Iago também está muito bem, né? Bruno fez de novo um grande jogo, né? E tem ainda o Bruno Miranda para estrear. Enfim, eu estou com bastante opções hoje, né? Nós já tínhamos um grupo forte e hoje nós qualificamos ainda mais esse grupo. E agora em base ao rendimento da semana, e aí escolher os 11 para iniciar o clássico. Boa noite, Moser, Victor Freitas, Bugricast. Eu queria que você falasse sobre a não escolha do Bruno Miranda na partida de hoje. É um atleta que veio recheado de expectativa do torcedor. O Guarani até fez um esforço um pouquinho maior para regularizá-lo no bid, para estar disponível para essa partida aí em pouco tempo, mas você optou por não escalá-lo entre os titulares e ali na hora de trocar o Gênison você também não escolheu ele. Queria que você falasse o porquê de não ter dado essa oportunidade de estreia para o Miranda hoje. Pelo simples fato que ele perdeu 2 sessões de treino para poder regularizar, né? Teve que ir a São Paulo 2 vezes para ir no consulado e tal, e aí um jogo pesado como esse, né? Com uma sessão de treino só, e normalmente ele entraria de ponta, né, no lugar do Isaac, né, e nós precisaríamos naquele momento ali, nós precisávamos de presença de área com o Yuri, né, e o Yuri entrou muito bem, né. Então, o motivo por não iniciar e nem colocar o Bruno Miranda no jogo foi esse, né, ele só fez uma sessão de treino conosco, e aí nós não queríamos ter acelerado esse processo. Então, agora com uma semana cheia fica mais fácil, né, até para ele se adaptar. Ele também não entende tão bem o português, o meu castelhano é menos que 0, né? Então, aí a gente precisa sempre do Richard ali para fazer a tradução para ele. Então, uma semana
cheia de treino, fica mais fácil para ele também se adaptar até aos jogadores e a nossa ideia. Né? Edson, Rádio TV Bandeirante. Está saindo. Bom, enaltecer a torcida que veio, né? E todo mundo foi embora, Moser, com um gostinho de quero mais. Queria saber se você também está sentindo isso no dia a dia do clube. Nós, assim, você falou do dia a dia do clube, né? É importante exaltar, assim, o cenário que nós encontramos, um clube muito redondo, com profissionais muito capacitados. E a realmente fazer a coisa acontecer, né? E é óbvio que nós precisamos de uma sequência importante, né? Nós estamos buscando desde o primeiro dia. Porém, comportamentos coletivos dentro de uma equipe de futebol demandam um pouquinho de tempo. Infelizmente, nós não temos tanto tempo assim, principalmente no Brasil, culturalmente é sempre para amanhã, né? E eu entendo o contexto que eu trabalho, mas tem comportamentos coletivos e identidade que demandam um pouquinho de tempo para ser criado, né? E, assim, e mérito 100% desses jogadores que eles compraram a ideia e estão desempenhando, porque com a capacidade técnica eles sempre tiveram, né? E é um momento difícil aí que nós passamos, tenho certeza que com muito trabalho, com humildade, como tem sido todos os dias, nós vamos entrar num caminho importante de vitórias. Nós estamos trabalhando para isso, né? Justamente para deixar para trás essa zona desconfortável de classificação. E aí é importante ter humildade, não criar nenhum tipo de oba-oba durante a semana, para realmente nós nos prepararmos e nos mobilizarmos da melhor forma possível para enfrentar a Ponte no sábado. Por si só já é um jogo difícil, né? E sendo um confronto direto, ele é mais importante ainda, né? Mozart, boa noite. Você disse que o Generson ele iria fazer pelo menos 10 gols até o fim da Série B, já que ele é um atacante de área e goleador também. Gostaria que você comentasse sobre a atuação dele na partida de hoje e sobre o gol dele, que foi um gol típico de centroavante mesmo, matou a bola no peito, acabou chutando ali e fazendo o gol. Gostaria que você falasse da atuação e do gol do Generson hoje. O Generson é um centroavante importante, assim, né? E eu espero, sinceramente, que ele chegue a 2 dígitos até o final da Série B. E aí, eu, como treinador, tenho que criar mecanismos coletivos para essa bola ficar passando ali na frente dele, né? E hoje, tanto é que, no primeiro tempo ele teve 2 cabeceios importantes, né? Que ele se posicionou bem e a bola chegou nele. Então, nós, coletivamente, temos que produzir jogada de combinação na frente da área, jogada de cruzamento numa região importante do campo, que ele é um jogador que tem presença de área e tem lucidez na hora de fazer o gol. Tanto é que o gol que ele faz é um gol de centroavante, mas num centroavante lúcido, né? Que é um cruzamento que ele domina no peito, que não é tão simples. Normalmente, muitos centroavantes cabeceariam de primeira, ele teve a frieza de dominar para fazer o gol, né? Mas e tem que exaltar também o Yuri, os jogos que ele entrou, ele também tem sido efetivo, né? Então, sem contar o Nicolas, que infelizmente está com um probleminha nos adutores, mas eu acredito que nessa semana a gente consiga recuperar ele também. Então, assim, nós estamos bem servidos nessa posição e aí cabe a nós, como equipe, de maneira coletiva, produzir para esses caras chegarem em condições de finalizar. Ô Moza, tudo jóia? Eu queria que você comentasse um pouquinho, se pudesse aprofundar um pouco mais em relação ao Kozlinski, né? Você já passou aí, falou, né, da situação do gol, das defesas dele, né? Foi uma grande defesa, é um goleiro que no último jogo aqui saiu xingado, né? Teve aquela atitude que é compreensível também, né? Acho que diante da situação. Nos bastidores, né? De que maneira você conversou com ele após o jogo e sobre essa volta por cima? A maneira que o Maurício trabalha, eu tinha certeza que ele daria a volta por cima, né? Porque é um cara sério, é um dos primeiros a chegar, é sempre um dos últimos a sair. É um cara que realmente investe na própria carreira, né? Tanto é que ele foi capitão nos últimos 2 jogos e ele é um cara que lidera pelo exemplo também, né? Então eu tinha certeza que ele daria a volta por cima e graças a Deus as defesas dele nos garantiram a vitória, né? Então eu fico feliz por ele, assim, mas para mim não é nenhuma novidade, porque eu tinha certeza que ele daria a volta por cima. Infelizmente, nós vivemos sempre de resultado, né? Eu, treinador, Maurício, atleta. Então, 2 semanas atrás, 10 dias atrás, nós saímos xingados, hoje ele saiu aplaudido. O ideal seria encontrar esse equilíbrio, né? Mas eu entendo, tem o lado
passional do torcedor, e a gente tenta entender, né? Muitas vezes alguns passam do ponto, mas infelizmente é a nossa cultura e é compreensível, mas ao mesmo tempo, como eles passam do ponto para hostilizar, eles também são apaixonados e vão te elogiar de maneira muitas vezes exacerbada, né? Esse é o contexto que a gente vive, e o futebol é dessa forma, ele é apaixonante, né? Então ele lida com paixão, né? E é bem natural, mas assim, falando especificamente do Maurício, tinha certeza que ele faria uma grande atuação e salvaria o resultado para nós, como foi no dia de hoje, né? No jogo contra a Chape, nós, assim, até para demonstrar a confiança que nós temos no jogador, né? E até falei, assim, no dia de hoje vai ser o capitão, em alguns momentos é o Vilela, em alguns momentos é o Giovanni Augusto, mas é importante essas lideranças nesse momento, né, que nós estamos chegando do campeonato, realmente, né, eles terem esse tipo de imposição, né? Porque a equipe que tiver mais imposição nesse momento, na minha opinião, é aquela que vai conseguir sair mais rápido dessa zona desconfortável. Porque quando você joga pressionado, aí é importante realmente ter coragem, posição, personalidade, ser forte coletivamente, né? E foi tudo isso aí que nós demonstramos no dia de hoje. Está encerrada a entrevista coletiva. Fechou? Obrigado, Moza. Obrigado a todos os presentes.